Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso aprofundamento curricular, hashtag Se Liga na Mídia e o componente Laboratório de Produção Jornalística. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje a gente está no primeiro vídeo da aula de sistematização, né? Então, já percorremos um caminho muito grande, já falamos sobre questões editoriais, escolhas de veículos jornalísticos, já abordamos diferenças entre os tipos de mídia jornalística, né? As mídias tradicionais, as mídias consideradas alternativas. Chegamos também às comunitárias, que foi a nossa última aula, e hoje a gente vai refletir sobre isso, a gente vai fazer uma retomada, sistematizar aí no sentido de retomar e verificar o que foi aprendido, o que a gente conseguiu assimilar aí de todo esse trajeto que a gente fez, né? Então tá na tela para vocês aí o nome da aula, né? Com todas essas informações aí do aprofundamento, da unidade curricular que corresponde a esse primeiro semestre, o componente curricular, que é o Laboratório de Produção Jornalística, e a primeira aula da sistematização, referente à atividade 1, tá? As habilidades, para quem gosta de acompanhar aí, quais são as habilidades mobilizadas, com o mapa, né? Os estudantes, eles não têm acesso ao mapa, então tá aí, ó. Quiser verificar o que tem de conteúdo no mapa, que é o nosso guia aqui para as nossas aulas. Temos também a habilidade da formação geral básica, que é retomada nessas aulas, né? E habilidades do eixo estruturante, e o eixo estruturante é a investigação científica. Lembrando que quando a gente fala do eixo estruturante, a gente está falando daquela parte que integra os componentes, né? Qual é o objetivo, né, de integrar os componentes? É que o estudante tenha condições de ser protagonista, fazer as suas investigações e descobrir sobre o tema que foi proposto, tudo aquilo que ele conseguir aferir, né? Que ele conseguir fazer levantamentos. Então, a partir disso é que a gente vai mediando as nossas aulas e vai ajudando aí no conhecimento que o estudante pode adquirir. Muito bem. E eu não estou sozinho. Hoje eu trouxe um convidado muito especial que tem estado comigo aqui nas aulas, o professor Mauro Marcel. Muito obrigado, professor. E é especial porque chama Mauro, já começa por aí, verdade, né? Então, essa proximidade, essa coincidência maravilhosa. Dois professores de língua portuguesa do Centro de Mídias chamados... E assim, é espetacular. E eu já estou habitué nas suas aulas, né? Habitué é aquele cara que está sempre permanente, que já praticamente cativa, sabe, né? Toda a rotina. Nossa, aqui, né? Isso é importante, porque assim, a gente fica brincando, mas é muito importante porque a gente trabalha nos componentes de maneira integrada, né? E eu participo lá das aulas do Jocélio, ajudando ele toda semana, uma aula ou outra. A professora Mara participa essa semana, inclusive naquela dinâmica na quadra, futebol de 5. Nas suas aulas estou sempre. E é bacana que o meu componente com vocês, lá no final, na atividade 5, ele vai compor um observatório em que a gente vai pegar todos os elementos que foram discutidos tanto nas aulas do professor Mauro Farias, que neste momento aqui, quanto nas aulas da professora Mara, quanto nas aulas do professor Jocélio. Então, vocês acham que eu estou aqui invadindo as aulas deles porque eu sou uma pessoa legal, boazinha? Não, eu sou interesseiro, eu estou pegando componentes para lá no final a gente construir alguma coisa. A gente fala, nós todos juntos, claro, com a participação dos professores. E professor Mauro, é interessante tocar nesse assunto, porque a gente está falando aqui de componentes integrados, porque o nosso aprofundamento é o mesmo, é o hashtag Se Liga na Mídia. Certo. Então, se o estudante está acompanhando o hashtag Se Liga na Mídia, ele está acompanhando os componentes do professor Mauro, que é o Observatório de Imprensa Internacional, da professora Mara, que é o jornalismo esportivo, práticas e experimentações. Isso, inclusão. Do Jocélio, que é isso. Comunicação, comunicação... Criação e comunicação, acho que é isso. É isso, criação e comunicação publicitária. E aí, são aulas maravilhosas, as aulas dele, né? Nossa, muito conteúdo. Todas. Eu estou acompanhando de perto. E olha, vocês que estão acompanhando as aulas estão vendo, eu estou acompanhando de perto todas. E, gente, eu estou saindo aqui 1 tonelada mais inteligente de cada vídeo. Ele traz muito conteúdo nas aulas, né? A professora Mara fez uma experimentação lá na quadra, como você falou. Isso. Que tem a ver com inclusão. Então, assim, a integração se dá nesse momento também, né? Quando a gente percebe que os professores dos componentes estão trabalhando junto e eles estão antenados aí com o que o outro está fazendo, né? Exatamente. Estou aprendendo sobre arte, sobre layout, design com o professor Jocélio. Com você eu estou aprendendo muito mídia marginal, mídia alternativa, diferenciação. Com a professora Mara, a gente estava falando questão da inclusão dos esportes. Gente, já estou começando a retomada, viu? Tá ótimo, então, eu acho que tá ótimo, deixa é isso mesmo. Para que estou me adiantando ao processo. Mas é isso, e quando a professora Mara está falando sobre inclusão, eu acho legal ela que essa
área é uma área que para os estudantes é muito interessante, porque, por exemplo, fica acompanhando ali todo dia na TV, quais são os esportes que mais aparecem, é o feminino, é o masculino, como é que está funcionando essa questão? Quando chega nas Olimpíadas, parece que o universo ele muda um pouquinho, aí, o universo esportivo, então perceber como é que isso funciona na vida deles. E só mais uma coisa que é importante a gente falar, porque eu acredito que todos professores, estudantes, nós, inclusive, nós estamos aqui um pouquinho mais dentro, nós estamos nos acostumando com essa nova forma de ver o ensino médio. Então, por exemplo, vocês estão vendo 2 professores de língua portuguesa aqui, mas na verdade eu estou nesse momento não como professor de língua portuguesa, professor de observatório da imprensa internacional, professor de... E eu professor do laboratório de produção jornalística. Isso, até a maneira de organizar o caderno, o material é diferente, porém, há essa integração, há esse diálogo. Na verdade, nós não estamos aqui um referendando o outro, nós estamos mostrando pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, que é a mídia. É isso mesmo. E olha só, o objetivo da aula, vamos lá. Os objetivos desta aula é retomar a atividade da última aula, então aquela retomadinha que a gente fez durante as aulas anteriores, né, quando eu passei aquelas perguntas sobre as mídias alternativa, comunitária e a tradicional. Resgatar o processo desenvolvido até o momento, e é o resgate que a gente vai fazer aqui, como que chegou, porque essa é a primeira atividade, né? Então tudo era novo para os estudantes, inclusive para nós também. Então como que a gente chegou até aqui, né? Refletir sobre as diversas possibilidades criadas pelas tecnologias nas mídias, nunca é demais a gente refletir sobre isso, para ver como que há uma mudança no mundo, né? A partir da chegada das tecnologias nas mídias. E começar a preparar o texto para a gravação de um protótipo de podcast, que aí a gente vai trabalhar isso nessas 2 aulas da sistematização. Lembrando que na próxima eu já vou trazer um modelinho de podcast que eu fiz também, quer dizer, a gente propõe e a gente também faz, né, professor? Porque a gente acaba fazendo a atividade para mostrar para eles como referência, né? Isso, olha, é assim que faz, a gente, na verdade, sair do zona de conforto. Vamos fazer também, mostrar como é que faz. E sabe o que é legal? A gente faz aqui experimentando e tal, depois vai ver outros estudantes, nossa, cada um mais maravilhoso que o nosso. Sim, porque eles estão mais habituados a fazer essas coisas. A gente está muito na teoria, explicando, quando chega na hora de pôr a mão na massa, a gente se sente como estudante mesmo, né? Tô falando o meu, mas o seu não vai ficar feio. Não, eu não falo nada. É melhor, eles vão avaliar na próxima aula. Olha só, e na aula anterior, só vamos fazer a nossa retomada, né? A nossa retomada, o link, né, ou a ligação com a aula anterior. Cara estudante, na última aula deixamos uma proposta de atividade que era análise de um veículo de comunicação da mídia comunitária, a Rio Watch, né? Rio On Watch, eu acho que era isso o nome. Ali tá só o Rio Watch, mas eu esqueci de pôr um On. A fim de apurar dados importantes sobre a sua linha editorial. Então a gente apurou ali aquele jornal na tela, falamos um pouquinho sobre a notícia, mas era para vocês entrarem lá e pesquisarem mais. Para isso propusemos 5 questões que deveriam ser feitas ali e respondidas a partir da análise, com o intuito de direcionar a análise. As respostas sugeridas por nós servem apenas como forma de orientação. Caso sua resposta seja diferente, aquele mesmo papo das últimas aulas, né? Presente ao professor ou professora, se você perceber que tem muitas distorções aí que eles vão avaliar. Por exemplo, eu respondi totalmente diferente do professor, não sei se eu entendi direito. Então procure o seu professor ou professora, que eles te auxiliam. Mas siga firme aí com fé, tá? Olha as perguntas que foram feitas, né? Se o veículo Rio On Watch era um veículo de mídia tradicional, alternativa ou comunitária. E aí, essa estava fácil, né, Pro? Está tranquilo. Estava fácil, a gente vai pôr a resposta até, ó. Podemos considerar esse um veículo da mídia comunitária, pois no próprio editorial, aí você entra lá no editorial do Rio On Watch, estava lá, eles apresentam a seguinte frase, ó. Esse site de notícias, que se tornou uma referência necessária e singular, apresenta perspectivas das favelas sobre transformações urbanas do Rio. Então, uma das características da mídia comunitária é estar ligada à comunidade, tem que estar muito próximo à comunidade, tem que ter no seu editorial a proposta de transmitir notícias que têm a ver com a comunidade, tanto trazendo o foco sobre problemas que precisam ser resolvidos, que isso com certeza tem muito, mas também trazer aí notícias de coisas boas, né? Movimentações boas, sim, manifestações, projetos, né? Iniciativas interessantes que acontecem, escritores da favela, por exemplo, músicas, né? Tem muita coisa boa. Grafite, arte, tudo isso aí. Então, o Jornal Comunitário tem esse foco, tá? Trabalha diretamente com a comunidade, é muito ligado à comunidade. Então, esse Rio On Watch, com certeza, é um jornal da mídia comunitária. Aí a segunda pergunta era,
quais temas são mais abordados nesse veículo e de que forma. Então a gente deu uma vasculhada lá e a resposta do professor, a sugestão é essa: o jornal prioriza os temas ligados às comunidades e à mobilização social. Então o que tem a ver isso aqui? Tem a ver com a questão do que eu acabei de adiantar, né? Todas as notícias que têm a ver com a comunidade, que são... que refletem o que acontece na comunidade, no caso as favelas, e a mobilização social, quer dizer, todas as manifestações, os movimentos que acontecem, tanto de arte, como social, no sentido de prestação de serviço, como filantropia, todas essas coisas que geralmente são muito comuns na comunidade. Então, o jornal ele tem muito o foco em cima disso, tá? É o foco dos temas mais abordados. Então, você não vai achar ali, por exemplo, professor, para a gente poder identificar para eles, você não vai achar ali, por exemplo, notícias típicas da mídia tradicional, como economia, né? Tá. Como política no sentido mais elaborado, por exemplo, falar de como funciona. Você vai achar mais alguma coisa que tem a ver com a comunidade. Eu até imagino a economia, mas no sentido mais prático, no sentido prático. Mais local. Tá. Aquele sentido, não aquela teoria, né? Aquela parte técnica de falar de bolsa de valores e tal, juros, exato, essas coisas. Não vai acontecer. Vai acontecer aquela coisa que tem mais a ver com a vida das pessoas na comunidade. Então, talvez eu falar sobre aumento de preço, da cesta básica e tal, essa coisa toda. E isso aí não quer dizer, gente, quando a gente está falando isso, não quer dizer que o jornal ele passa a ter uma importância minoritária. Não, na verdade é porque o jornal está mais próximo das pessoas, então ele tem que falar a língua das pessoas. Não faz sentido o jornal que se diz comunitário ficar falando uma linguagem que é da Faria Lima, como a gente costuma falar. Você bem disse, né? A Faria Lima é uma outra voz, é outra comunidade. Não uma voz maior nem menor. É outro universo, isso, né? Então você está falando uma notícia que para a pessoa não faz sentido. E a ideia do jornal deveria ser de todos, né, os suportes, é fazer sentido para quem lê. Então, esse daí, como ele é comunitário, ele tem que fazer muito sentido. Nossa, eu preciso falar, professor, a gente está trabalhando em outro componente, em outra unidade, quando a gente fala de cultura, né? E isso que você falou está totalmente ligado, né? A gente fala de literatura, existem várias vozes por aí que elas são importantes também, mas é importante valorizar aquela voz local, que ela é uma voz tão relevante quanto, né? E às vezes não tem espaço. É a questão da mídia, né, comunitária. Talvez a mídia comunitária, ela venha, quando surgiu, quando ela aparece, é exatamente para preencher essa lacuna, né? Porque nós, tradicionalmente, sempre procuramos informações na mídia tradicional, que é o que sempre existiu. Já se chama mídia tradicional até pela época que ela existe, né? Pelo tempo que ela existe. Então, é uma mídia que já é hegemônica, né? E a mídia comunitária e alternativa, elas estão querendo preencher essa lacuna, ou seja, trazer o leitor para uma realidade que faz mais sentido para ele do que a da mídia tradicional. Porque na mídia tradicional, o leitor ele descobre muita informação que faz parte da vida dele também, mas ele se sente um pouco mais distante, né? Porque a maioria do editorial tem mais a ver com um público que não faz parte do universo dele, quando a gente está falando principalmente da comunidade e das periferias. Então, essa mídia tradicional, a mídia comunitária, ela faz o quê? Olha, você pode se informar nos outros veículos, mas aqui também você vai ter notícias mais locais, mais próximas, que faz mais sentido para você, que tem a ver com sua vida, mas... Isso, como metáfora, eu posso usar até a questão de você não entra com uma carreta bitrem numa rua, numa vielinha estreita, né? É a mídia tradicional. Assim, entra uma bicicleta, um carro menor, exatamente. Ou seja, tem lugares adaptação, que adaptar ao local, né? Tipo, serve para um lugar, não serve para outro. Perfeito. A terceira agora... Qual é a tendência político-ideológica que direciona a linha editorial desse veículo? Então vamos lá, por se tratar de um veículo comunitário que representa as comunidades periféricas, o jornal segue um viés ligado aos movimentos sociais e de representatividade das minorias, características comuns da ideologia de esquerda. A gente já falou muito sobre isso na última aula, né? Abordamos demais aí toda essa nomenclatura e é importante a gente falar de novo. Então assim, movimentos sociais por quê? Porque os movimentos sociais, quando a gente está falando, são aqueles típicos que fazem o trabalho voltado para ajudar as pessoas menos favorecidas. Então a gente não está falando aqui de novo de nome X e nome Y, né? Por exemplo, na sua comunidade tem um pessoal lá que está lá, que se junta
que se organizou para poder ajudar pessoas que precisam de cestas básicas, né? Sempre tem, né? Isso. Distribuir o leite. Toda a comunidade tem isso, né? E a atividade política, nesse sentido, ela é totalmente apartidária. O próprio ato de alguém lá fazer algo... A comunidade se reúne e sente a necessidade daquilo, alguém lidera, né? E pronto, e vai. Então é isso que a gente está falando de movimentos sociais. Aí a pessoa fala assim, mas movimento tal... Não. Gente, não estamos falando disso aqui. Os movimentos sociais são isso. Então assim, geralmente esses jornais comunitários, eles têm essa tradição de dar luz aos movimentos sociais, que são essas pessoas, né? Que fazem, se reúnem, se organizam para apoiar... carências, né? Diversas, né? Carências diversas. Não, a gente está falando de alimentação, mas às vezes a carência não é só alimentação. São diversas. Por exemplo, existe movimentos sociais, organizações que trabalham com arte, por exemplo. Dando ingresso para as pessoas, sorteando ingressos para que eles assistam espetáculos ou que eles façam visitas a museus e tal. Então, quer dizer, existem movimentos sociais mais diversos também. Então, assim, saúde, meio ambiente. Saúde, meio ambiente, tudo. Então, esse tipo de jornal, ele vai dar luz mais a esse tipo de manifestação. Então, é essa característica que a gente viu política ideológica ali, né? De quem está preocupado com a comunidade ali, mais próximo, e que quer, de certa forma, preencher algumas lacunas que talvez o poder público não está conseguindo, não está atendendo por diversos motivos. E aí, esse tipo de trabalho tem que ser manifestado. E ele se manifesta nos jornais, nas mídias comunitárias, tá? Como essa da Rio One Watch, existem diversas outras. Muito bem. Temos mais duas perguntas. A 4 vai falar assim, qual é a forma de financiamento das quais esse veículo se utiliza, se há publicidade, se isso interfere na independência do editorial. Aí a gente tem a resposta. O jornal não cita a forma de financiamento, eu não consegui achar. Se algum estudante conseguiu achar e quiser depois mandar pra gente, né, essa informação, eu não encontrei. Mas como não se vê publicidade, não dá para ver em momento nenhum aquelas pop-ups lá de publicidade, alguma coisa assim, deduz que seja por doação de leitores. Normalmente né? Feito a doação de leitores, pede doação, ou eles fazem algum tipo de programação que levanta fundos. Não fica claro ali, tá? A 5ª pergunta, que tipo de jornalismo eles fazem? É informativo ou de opinião? Aí tem os dois, né? Porque ao mesmo tempo que eles trazem notícias que são para informar, né, dando informação para a comunidade, eles também fazem muito artigos de opinião para debater aí alguns assuntos, fazer protestos e tal. Então, é um jornal que mescla mesmo ali o tipo de assunto como o comunitário né? O comunitário ele tem essa característica mesmo, né, de informar sempre, porque tem muita coisa para informar, né? Tá acontecendo agora um bazar em tal lugar, semana que vem vai ter a feira não sei do que, tem a coisa da vacina, a vacina antirrábica, sei lá, tem todas as informações que são importantes para a comunidade, então geralmente tá lá. E também tem aquela parte onde vai ter as opiniões, né, os debates. Exato, e tem que ter, né? E tem que ter, porque as pessoas precisam encontrar pontos de vista diferentes, porque é para sair do lugar, né? E até porque a comunidade, como está mais perto desse tipo de jornal, eles também gostam de se manifestar, né? Exatamente. Tem sempre aquele espaço dos leitores, os fóruns, né? Essas coisas todas. Então é importante que tem esses espaços aí no jornal. Então, essa característica eu percebi quando eu vasculhei ali um pouquinho o Rio One Watch. Muito bem, entrando na aula de hoje, como a aula de hoje é retomada, hoje a gente vai debater bastante aqui sobre os assuntos que a gente abordou durante essa trajetória, né? Que começou ali com a primeira aula da introdução da atividade 1. E na primeira aula, na introdução da atividade 1, eu lembro de ter perguntado assim para os estudantes que eles deveriam se questionar, o que eles esperavam desse componente, né? Por exemplo, falar sobre laboratório, né? Pensando na palavra laboratório, que é um lugar de experiência, né? De experimentação. Sim. Então, laboratório de produção jornalística. Na formação geral básica, professor de ensino médio aqui, eu também sou professor de ensino médio, mas aqui no Centro de Mídias eu trabalhei com os anos finais sempre. Certo. O professor Mauro sempre com ensino médio. Então, esse tipo de texto, por exemplo, texto jornalístico é um texto que a gente abordou bastante. Exato. Né? E é sempre com viés de pensar fake news, pensar artigo de opinião. E, na verdade, mais... O que é reportagem, o que é notícia, o que é artigo de opinião. É isso que eu ia falar, mais é pensar o que é o texto jornalístico. Porque você abre um jornal, mesmo num site de notícias, você tem
um monte de coisa ali que é texto jornalístico, imagens, fotografia, gráfico, tabela, tudo ali é produção jornalística, charge, cartoon. Então a gente fica debatendo, começa o debate nisso. Então quando eu vejo esse título, laboratório de produção, laboratório, né? De produção jornalística. De produção jornalística, eu fico pensando, puxa vida, a gente vai escrever, escrever, e eu tô vendo que a gente está, por enquanto, na sua aula, a gente está tateando o texto, observando. Exatamente. Vendo características específicas. E aí você falou, né? A amplitude que tem dos gêneros textuais no campo jornalístico, né? Porque a gente fica muito ali na notícia, na reportagem, no artigo de opinião. A gente trabalhou muito isso com o 8º, com o 9º ano. O professor Mauro também no ensino médio. Opinião, o tempo todo. Artigo de opinião a gente ficou muito em cima ali, mostrando como que funciona essa questão da estrutura, de como fazer os argumentos, de como organizar os argumentos, de como fundamentar a sua tese. Tal. A gente falou de reportagem, né, que é um texto um pouco mais longo, Exato. que se requer do repórter um pouquinho de trabalho de campo, de pesquisa, de conversa, de entrevista, de trazer voz de autoridade. A gente falou da notícia, que é aquele texto mais imediato, né, que o repórter corre, pega ali a informação e já tem que trazer, né? Exato. Em primeira mão. Da leitura de imagens no jornal, porque aí tem a questão de você ilustrar a notícia, a relação entre a imagem... Fotoreportagem, que às vezes fala por si só, né? A relação entre imagem e texto, o texto, né? o escrito, E falamos sobre isso, então, na formação geral básica. E aí eu perguntei, né, na primeira aula, qual que é a expectativa de vocês, né, quanto a esse componente? Porque essa pergunta deveria ser feita para mim também. Qual a expectativa que eu tenho, né? Já que agora a nossa forma de abordar o jornalismo já mudou um pouquinho. Porque agora a gente está entrando um pouquinho mais na questão do fazer jornalismo, né? Não só da questão de trabalhar os gêneros textuais, mas fazer o jornalismo. Ou seja, o que há por trás de fazer o jornalismo? Não é simplesmente escolher o texto ou escolher a notícia. Tem toda uma coisa, trabalhar o editorial. Por exemplo, quando a gente entrou nessa questão do editorial, o estudante deve ter pensado, nossa, eu já ouvi, mas agora eu estou entendendo bem por que tal jornal fala assim, tal jornal fala assim. Porque existe todo um processo, existe uma política ali, né? Sim, e vou trazer também, já que estamos integrando, retomando, como é que a notícia chega lá de outros cantos do planeta até aqui, como ela se transforma. Eu falei muito também no meu componente sobre isso, professor. Por exemplo, você tem lá um conflito, vou chamar de conflito, acontecendo entre Ucrânia e Rússia. E aí você tem informações chegando dos dois lados em russo. E aí, como é que... O russo vem direto para a língua portuguesa, ou eles transformam do português, do russo para o inglês, para o francês, daí para uma outra língua. Ou seja, a mediação dessas notícias chegando até aqui, como elas chegam até nós, como ela é recebida, como é que ela é percebida. E outra, nesse conflito a gente percebe que existe a narrativa de um lado, a narrativa do outro lado, e a narrativa nossa em relação a eles. Então, uma construção de frase que foi feita na tradução já pode mudar totalmente a narrativa que foi feita lá no original. Sim, você apontou 3 pontos de vista, né? A mídia alternativa, a mídia comunitária e a mídia tradicional. Aí essa informação, ela pode, do conflito, ela pode ser vista de maneira diferente a partir do ponto de vista. Se é uma mídia alternativa, falar de um jeito. Se é a mídia comunitária, quais são os impactos na comunidade, na favela, no bairro, perto da nossa casa, do conflito que está acontecendo do outro lado do planeta. Exatamente. Com certeza, a mídia hegemônica vai tratar do macro, da bolsa, da queda, fertilizante, né? E aí a mídia comunitária vai tratar olha, tem alguém desempregado aqui do lado, precisamos ajudar, temos que fazer uma mobilização para que as pessoas tenham um emprego. Então, exatamente, todos esses impactos. E aí, um dos pontos que a gente introduziu aí nessa novidade de se falar de jornalismo foi a questão da tecnologia. Então, como que as tecnologias elas interferiram para trazer ao jornalismo ao ponto que a gente tem hoje? Então, por exemplo, quando eu fiz pesquisa, a gente falou muito sobre tecnologia, e uma das coisas que eu vi na minha pesquisa é que a tecnologia sempre interferiu no jornalismo. Ela sempre trouxe uma luz diferente ao jornalismo, né? Verdade. Por exemplo, quando eu pesquisando lá, vendo quando chegou o telégrafo, né? Por exemplo, o jornalismo era muito local, era muito uma coisa, de repente, para pegar uma notícia de outro país, de outro lugar, era muito complicado, tinha que esperar chegar, tal, até publicar. Aí vem o telégrafo. Verdade, telégrafo, depois vem o telefone. E aí chega a televisão, chega o rádio. TV, e aí a gente... internet. Chegou agora a internet. O próprio início da imprensa, né? Lá com o Gutenberg inventando os tipos, né? Porque a imprensa... porque foi que criou a impressora, entre aspas, né? Um termo anacrônico, né? Que não é impressora, mas a impressora. Porque eles tratam mesmo, né? Como jornal impresso, ali começa a lida com o Gutenberg. Então...
toda a tecnologia, ela sempre interferiu. Agora, nos níveis que estão hoje, obviamente, são coisas assim alarmantes mesmo, porque a ligação que a gente tem entre lugares remotos aí do globo é muito instantânea, né? Isso. Então hoje, por exemplo, eu acho que uma das coisas que a gente trabalhou nessa trajetória é como que o leitor, né, aquele que acompanha, aquele que era passivo antigamente, hoje como ele é mais ativo. Isso. Né? Como ele interfere na própria notícia que vai ser feita para ele. Por quê? Porque com as redes sociais hoje, muito jornal tradicional, por exemplo, publica coisa que tá acontecendo na rede social. É o caminho inverso. Né? É o caminho inverso. Né? E antigamente não, a gente era muito mais passivo. Então uma das coisas que a gente tem, talvez a democratização da informação, legal. Mas mais do que isso, eu acho que agora o leitor não é mais tão passivo, né? Verdade. Ele se movimenta, né? Ele se apresenta ali como um agente também. E a questão da velocidade, né? Às vezes a notícia deixa de ser notícia da manhã para a noite. Então, às vezes nem dá tempo de passar num jornal noturno, por exemplo. A notícia começou e já foi desfeita, já acabou, desmobilizou. E já não é nem mais notícia, porque tem outra coisa maior para acontecer naquele jornal. Exatamente. Hegemônico, digo, né? Hegemônico. A gente está falando do tradicional porque o tradicional é o que mais a gente tem mais se movimenta, né? Tem estrutura também para isso, né? As outras ainda sofrem um pouquinho com a questão da estrutura, mas a própria rede social hoje ajuda todas as outras a terem uma condição quase que similar, né? E os jornais, um termo que a gente usou na nossa aula também do computador, sempre trazendo, né? Os jornais tradicionais, eles são clientes das agências de notícia. Sim. E aí é uma outra possibilidade, né? Você tem uma notícia checada lá no outro canto do planeta, né? Mas aí tem outra questão, né? Se a gente tem as redes sociais, a gente pode ter acesso às informações em qualquer lugar do planeta, mas aí não é a Aí já tem aquela coisa, então, aí que vem aqui, ó, né? No segundo ponto que eu coloquei na retomada, pode pôr na tela para eles aí, ó, eu coloquei sobre as possibilidades de investigação em várias fontes na busca por qualidade e credibilidade, porque é isso, a informação ela pode chegar. Exato. Ela chega. Se você colocar lá na lupinha, clicar qualquer coisa, em qualquer lugar que você tiver, qualquer blog, qualquer site, qualquer rede social, vai vir algum resultado da informação. Agora, o que você precisa fazer para saber se aquilo é qualidade e de credibilidade é o seu trabalho. Que aí aumentou o trabalho também de quem procura informação. Exato. Né? O leitor agora, ele não é só... eu já não achava passivo leitura. Eu já achava aquilo ativo. Agora ativo 3, 4, 10 vezes. Porque tem que pesquisar, né? Fazer uma coisa chamada leitura lateral. Falaremos mais sobre isso. Falaremos sobre isso. Leitura lateral. Aí, ó, no final, eu coloquei ali, ó, o último item. Além do acesso à informação, espaço de colaboração entre os usuários de criação e conteúdo gerado, que é o que eu acabei de falar, né? Como leitor, ele interfere também no conteúdo gerado, muitas vezes por grupos historicamente desprestigiados pela grande mídia. Isso também é legal, porque aí vai entrar com a questão da inclusão também, que tem um link com o componente da Mara, que é grupos que eram desprestigiados, hoje se vê mais representados e se vê como com essa representatividade, que é o quê? Eles também são ativos, eles são agentes ali na questão. Então eles participam, as notícias que eles criam ali, que eles publicam nas redes sociais, também chegam agora à grande mídia, exatamente por causa dessa massividade, porque o que eles fazem vai gerando uma audiência muito grande, a grande mídia não tem como mais ignorar. Exatamente. Né? E acaba dando esse espaço para eles também, e aí isso chega, por exemplo, você vê hoje o crescimento de personagens, né, que antes a gente não via na TV, no rádio, nos jornais escritos, em todo lugar, exatamente tem um reflexo disso, porque hoje as redes sociais deram espaço para eles acabaram ganhando espaço na audiência do público e chega na grande mídia, porque não tem como se ignorar. Isso é muito simples, basta fazer uma investigação, propagandas antigas, vai lá no YouTube, né, que é acesso vídeo lá para você, e faça investigação, propagandas antigas, jornalismo antigo, e veja quais grupos estão representados na tela. E aí você olha hoje como uma diversidade, né? Não tá bom ainda, tá? Não tá. Mas tem crescido muito, tem crescido muito. Então, a tecnologia, essa nossa tecnologia que a gente fala hoje, ela trouxe tudo isso de bom pra gente. Olha só o reloginho lá, não perdoa a gente, hein? Então, a gente tenta fazer, mas ó, tá vendo? Se me chama pra falar sobre um assunto interessante como esse, mas a gente nem conversou muito. Olha só, põe na tela aí pra eles verem o Saber Mais. Eu pus esse link, que é pra vocês saberem como que os estudantes como vocês, né, os adolescentes se veem representados hoje, qual que é a linguagem e a forma de pensamento aí que vocês têm quando se trata de representatividade na mídia ou representatividade política, né? Que é um assunto que a gente vai tratar também nas atividades mais pra frente, tá? Para
próxima aula, só para não deixar vocês na mão, olha aí, ó, vamos fazer um protótipo de podcast, tá? Para fechamento da discussão, sugere-se que o grupo registre de forma oral num protótipo de podcast. Nele, o estudante deverá refletir sobre como significou o percurso, né? Como que eles significam, os estudantes, o percurso dessa atividade sobre a questão proposta. Antes de gravar o áudio, e a questão proposta é essa, como a tecnologia interfere, né, no jornalismo hoje. Antes de gravar o áudio, é preciso elaborar o texto base, selecionando os pontos mais importantes, organizando na forma de introdução, desenvolvimento e conclusão. E por último, deve ser feita a revisão geral do texto, na forma gramatical e de adequação de linguagem, considerando o gênero que você escolheu, né, para gravar no podcast. Importante que os áudios sejam compartilhados para que todos tenham acesso às reflexões dos demais grupos. Então é isso. Comece a preparar seu texto com uma retomada, do jeito que a gente fez aqui, lembrando dos pontos principais, da sua pesquisa, toda a trajetória. Faz seu texto base, depois faça um protótipo de podcast. Se quiser saber como fazer o podcast bonitinho, pesquisa, mas nesse momento é um protótipo. É só para você ter o áudio ali gravado e na próxima aula eu vou mostrar o meu protótipo, como ficou. Maravilha. E vamos ver se eles vão aprovar, se o professor Mauro vai aprovar também, que eu vou convidá-lo para vir aqui. Ok, gente? Brigadão pela companhia de vocês. Obrigado, professor Mauro. Eu agradeço sempre convidar, estou presente. Maravilhoso bate-papo. E é isso aí. Na próxima aula a gente vai vir já com protótipo de podcast e aí encerramos a atividade 1. Um grande abraço para vocês e até lá. Falou. Tchau, tchau.